para posterior visualização de outras pessoas, ok? Vocês consentem? Ok, beleza. Então, bom dia, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quarta Tech. Hoje, falando de um tema super especial com a doutora Kátia, vamos falar um pouco, né, da sua visão sobre a Resolução 2, que é um tema bem latente e só falando com ela nos bastidores ali, a gente percebeu que quando ela foi publicada teve muitas pessoas tendo visões equivocadas do que realmente era necessário cumprir com a resolução número 2 para os pequenos e médios negócios. Doutora Kátia, bom dia, seja bem-vinda, é com a senhora. Bom dia a todos. Como eu falei antes da gente começar a gravar, né? É uma responsabilidade imensa, né? Estar aqui com vocês, porque de fato o sarrafo está lá em cima, né? Tá bem alto o nível aqui das apresentações e eu espero, né? Atender aí as expectativas de vocês, tá? Deixando bem claro que, lógico, eu não sou dona da verdade, né? Se alguém discordar e tudo, fique à vontade, né? Para a gente debater depois, o objetivo é esse, né? Essa foi uma leitura que eu fiz em cima do que eu estudei. Na época, até eu fiz um artigo lá no LinkedIn a respeito, né? Principalmente porque quando saiu, e foi justamente no dia 28, né? Foi até na época do Protection Day, saiu um burburinho e a mídia também saiu em cima e a gente viu muita coisa estranha saindo na mídia. E aí eu me debrucei para entender o que estava acontecendo, né? E essas são as minhas pinceladas aí, as minhas reflexões a respeito disso. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados para agentes de pequeno porte, né? Resolução número 2 da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, diante aí desses equívocos divulgados na mídia a respeito da flexibilização da LGPD, né? Porque o que saiu foi assim, né? Pequenos e agentes de pequeno porte, né? Microempresas não precisam se adequar, né? Não foi bem isso que a NPD falou, né? Mas, vamos lá, só para ver que eu não estou louca, para provar que eu não estou louca, né? Na época, eu fui atrás das reportagens, e aí eu encontrei uma da CNN, né, que pequenas empresas terão obrigações flexibilizadas na LGPD, e o que mais assim me causou estranheza na época, né, é que, de acordo com a norma, fruto da parceria do Sebrae, eu falei, gente, o Sebrae, ao invés de ajudar, dá uma complicada, assim, né, na fonte de informação. Até acho que numa das lives passadas falaram de blogueiro e não de jornalista, né? Isso aqui me pareceu também bem blogueiro, né? Cargo criado, a dispensa do DPO, né, em relação ao cargo criado exclusivamente para cuidar de segurança. Para começar, que DPO não é para cuidar de segurança, né? DPO comunica. Né? Flexibilização do atendimento às requisições dos titulares por meio eletrônico ou impresso, não foi isso. Dispensa na obrigação de eliminar ou bloquear dados excessivos, também não foi isso. E flexibilização do relatório de impacto de forma simplificada, também não foi isso. Então, o que saiu na mídia já saiu equivocado. Qual foi a fonte da CNN? Sebrae. Nas palavras do presidente do Sebrae, Carlos Melli, na época, não podíamos deixar que ela fosse mais um obstáculo para os empreendedores. Por isso, trabalhamos para simplificar a norma para os pequenos negócios. Esses foram os termos utilizados pelo Sebrae. Então, a norma da maior segurança jurídica, as micro e pequenas, pois simplifica vários pontos que eram bastante complexos e difíceis de serem implementados pelos pequenos negócios. E aí, ante este absurdo, a gente precisa vir aqui trazer aí alguns mitos e verdades a respeito disso, né? Então, mito não né? Não foi, então foi erroneamente divulgado na mídia que as micro, pequenas e startups não precisam se adequar à lei. Em hipótese alguma foi isso. Verdades: concessão do prazo em dobro,
para os agentes de tratamento de pequeno porte responderem às autoridades e aos titulares, formas e meios de resposta simplificada pela NPD, e esse aspas é um outro absurdo também que eu vou falar dele rapidinho depois, e dispensa da obrigatoriedade da nomeação de um encarregado de dados, ou de PO, ou Data Protection Officer, ou oficial de proteção de dados, como está no CBO, como queiram chamar, né? Então, o que a resolução considera como agente de tratamento de pequeno porte? Então, no artigo 2, em resumo, né, principalmente porque eu quero evitar um pouquinho o juridiquês, porque eu sei que aqui não tem só advogado, né, principalmente para mastigar, para facilitar para o pessoal de TI, que está aí com a gente, TI Governança, né, que está aí com a gente, e também para quem vai assistir isso aqui depois. Então, a quem se aplica? Lá no artigo 2 da resolução, ele fala micro e pequenas empresas, microempresas, de acordo com a lei, o que é uma microempresa? Receita bruta anual de até 360 mil no ano. Pequenas empresas, receita bruta anual de até 4,8 milhões no ano. E startups, que são empresas inovadoras que buscam crescimento exponencial por meio de tecnologias com receita bruta anual até 16 milhões ano. E aí você vem me falar que uma startup está dentro de pequeno porte, com 16 milhões ano, né? Mas vamos lá. A quem não se aplica, o artigo 3º da resolução deixa claro que quem tenha receita bruta, quem não se enquadre nessas regras, né? Quem tenha receita bruta superior ao limite estabelecido por lei, quem pertença a grupo econômico de fato ou de direito, porque a gente sabe que tem muitas empresas que até por uma questão de fiscal, né, tributária, tem vários CNPJs que não se considera grupo econômico de verdade, mas juridicamente não se considera, não se coloca como grupo econômico, porque sairia das alíquotas de simples e tudo mais, mas de fato eles são, né, trabalham em conjunto, em parceria, comungam aí dos mesmos sócios ou das mesmas participações societárias, e objetos, e quinais e tudo mais. Então, as empresas que pertençam a esse grupo econômico, de fato ou de direito, cuja receita global ultrapasse os limites estabelecidos, e aqui vem o ponto de divergência de todo mundo, né? As que realizam tratamento de alto risco, de acordo com artigo 4º da resolução. Então, alto risco para os titulares, tá? Esse é o alto risco. Gente, depois eu vou voltar e ver o chat, porque como eu estou compartilhando a tela, ela está grande. Tomando conta aqui, fica tranquilo. Eu não consigo ver, tá? Mas se tiver pergunta, manda lá no chat que depois a gente responde. Então, vamos tentar mastigar o que é esse artigo 4º aí, que estabelece os critérios do que seriam, ou tenta conceituar o que seria este tratamento de alto risco. Critério 1, você precisa obedecer ou estar em 2 critérios, tá? Ter 2 critérios, um geral e um específico. Se você estiver dentro de um geral e um específico, você se enquadra aí em tratamento de alto risco, portanto, está fora da resolução, né? Está fora da possibilidade de se beneficiar da flexibilização. Qual que é o critério geral? Tratamento de dados pessoais em larga escala. Só que a resolução também não determina o que é larga escala. Se é larga escala terabytes, se é larga escala o quê? É larga escala em quantidade de dados, em quantidade de titulares. Né? O que é larga escala? A resolução não determina, né? E o outro critério geral é tratamento de dados pessoais, que possa afetar significativamente interesses e direitos fundamentais dos titulares. Também não especifica exatamente o que é esse afetar significativamente. Mas vamos lá, já eu falo dele. E os outros critérios que seriam específicos, uso de tecnologias emergentes ou inovadoras. Gente, se o conceito de startup aqui em cima
são empresas inovadoras que buscam crescimento exponencial por meio de tecnologias. Como é que de cara você me mete aqui um uso de tecnologias emergentes ou inovadoras? Você tira de cara a startup daqui. Porque o cerne da startup é o uso de tecnologias emergentes e inovadoras. Esse foi um tiro no pé. Então, assim, além dela não se enquadrar em pequeno, gente, 16 milhões não pode ser pequeno. Não tem como ser pequeno. Além dela não se enquadrar oficialmente aí, né, num contexto real, né? No jurídico ela tá, mas num contexto real, não dá para a gente dizer que 16 milhões é pequeno. Mas vamos lá. Ponto B, vigilância ou controle de zonas acessíveis ao público. C, decisões automatizadas de tratamento de dados pessoais. Em regra, a startup também costuma fazer, né? E utilização de dados pessoais sensíveis ou de crianças, adolescentes e a inovação de idoso, né? Porque na LGPD não fala de idoso. A gente presume, a gente entende pelo diálogo das normas, pelo entendimento geral, aí pela hermenêutica jurídica, a gente consegue enquadrar o idoso em dado sensível, né, em hipossuficiente e tal. Mas na LGPD ele não fala idoso em momento algum. Na resolução ela está trazendo. Dado sensível, qualquer dado de saúde. Criança e adolescente, qualquer escola. Está fora. Então, qualquer empresa que trate dados de saúde, e aqui ele fala só dados pessoais sensíveis, ou seja, se a gente for considerar o RH de uma empresa, eu poderia considerar que ele está tratando dados sensíveis porque ele tem os exames médicos dos funcionários. Mas não vou entrar por aí também, vamos deixar quieta por enquanto. Pontos de atenção. Artigo 5º, é o agente que tem que provar que ele se enquadra em todos os requisitos. Então, lembrando que não precisa ter DPO, né? Mas é o agente que tem que provar. Como é que você guarda toda essa documentação sem ter um profissional qualificado, sem ter um profissional especializado lá dentro para conseguir fazer a gestão deste dossiê, né? Que você se enquadra. Bom, né? Atenção aí. 6º, dispensa ou flexibilização das obrigações dispostas nesse regulamento não isenta os agentes de tratamento de pequeno porte do cumprimento dos demais dispositivos da LGPD. Ou seja, deu com uma mão, tirou com a outra, né? Porque não isentou nada, ou seja, você tem que cumprir a lei, que é óbvio, uma resolução não pode retirar direito. A resolução é para vir para explicar a lei. Que a lei ela traz uma linha mestra, ela diz o que tem que ser feito, não como tem que ser feito. Para que servem as resoluções neste contexto? Para explicar o como fazer. Porque não tem como a lei ou o legislador sair detalhando tudo, ele não é técnico, ele não tem condições de fazer isso. Lembre-se que quem faz a lei é o nosso legislativo, né? Deputados federais. Então, você pega, com todo respeito, mas você pega um tiririca da vida, ele vai saber como é que faz? Não vai. E não é a função também dele saber naquele momento. Para isso existe uma autoridade, para isso existe um corpo técnico para detalhar como que vai ser feito. Artigo 7º. Devem disponibilizar informações sobre o tratamento de dados pessoais e atender às requisições dos titulares, em conformidade com o artigo 9º e o artigo 18 da LGPD. Óbvio, resolução não pode retirar direito previsto em lei. Não tem essa competência, ela é nula se ela fizer isso. E, principalmente, eu acho que é onde é a pá de cal da resolução, é o artigo 16, que ele fala que a NPD poderá determinar ao agente de tratamento de pequeno porte o cumprimento das obrigações dispensadas ou flexibilizadas neste regulamento, a depender do risco e da situação. Ou seja, eu tenho todo este trabalho para provar que eu me enquadro. Para quê? Para ter a dispensa, de fato, de 3 coisas aqui. Concessão de prazo em dobro, isso é o meu benefício em troca. Concessão de prazo em dobro, forma e meio de resposta simplificada a ser informada pela NPD. Gente, não existe resolução de resolução.
A resolução já deve explicar o que é. Aí ela solta uma resolução que depois ela vai explicar qual é a forma simplificada. Já está esquisito. E a dispensa do DPO. Ou seja, ele vai ter todo este trabalho condensado no dono, porque na maioria das pequenas e médias que a gente conhece é o dono que faz tudo, né? O proprietário que faz tudo, mais esta função de responder aos titulares, de juntar essa prova de que ele pertence, ele se adequa, ele está adequado, tanto à LGPD quanto à resolução, né, que está lá enquadrado nos critérios da resolução, só para ele não pagar, entre aspas, o salário de um funcionário do DPO, que teria muito mais condições técnicas para conseguir cuidar da gestão disso tudo, tá? Lembrando que, artigo 9º, titular tem direito da LGPD. Titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o seu tratamento, com a finalidade específica, identificação do controlador, responsabilidade dos agentes. Artigo 18º, também, confirmação da existência de tratamento, acesso aos dados, correção dos dados incompletos, anonimização, portabilidade, eliminação, informação de compartilhamento e das consequências do não consentimento, né, de não consentir, quais são as consequências disso, e principalmente a revogação do consentimento nos termos do parágrafo 5º, artigo 8º da LGPD. Tudo isso ele vai ter que fazer porque aqui no artigo 7º da resolução, ele traz lá, ó, que ele vai ter que cumprir, né, o artigo 9º e o artigo 18º, que são todos os direitos do titular, só que sem um DPO para fazer a gestão disso. Outro detalhe, lá em cima não falou que afeta insignificancamente os direitos e garantias fundamentais do titular? Lembrando que a resolução saiu no dia 28/1. No dia 10/2, saiu a emenda constitucional, incluindo a proteção de dados lá no artigo 5º, é assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, e isto é uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser retirado mais da Constituição. Uma vez que foi colocado lá como direitos e garantias fundamentais, a proteção dos dados foi elevado a direito constitucional, a direito fundamental. Então, este primeiro item aqui, cadê eu? Opa! Aqui. Este segundo item aqui do critério geral, interesses e direitos fundamentais dos titulares, no meu entendimento e de algumas correntes, volto a dizer, não sou dona da verdade, mas todas as empresas estão dentro. Já não tem mais, isso é direito fundamental, que seria a honra, a vida, a imagem, a liberdade. Não, ele já está lá. Se ele já está lá, teoricamente, o critério geral já está todo mundo dentro. Aí eu só tenho que analisar o critério específico, se eu estou dentro também ou não. Agora, quando eu analiso o critério específico, dado sensível, criança, adolescente e idoso, se eu considerar dado sensível qualquer dado de saúde, que é o que está na LGPD como dado sensível, de saúde ou biométrico, todas as empresas que têm função de RH também estão fora. A não ser que o cara seja um MEI que trabalhe sozinho. Então, a dificuldade de cumprir é justamente essa. O que a emenda trouxe, né, para quem não é do mundo do jurídico, a emenda constitucional, além de inserir direitos e garantias fundamentais na Constituição, também determinou competência exclusiva da União para legislar sobre a matéria. Por quê? Já estava até no Estado, já estava até no município, que estava começando a se movimentar para fazer uma lei específica de regulamentação da LGPD. Aí a gente ia ficar louco, né? Porque cada estado, cada município com uma lei diferente, ninguém merece. Então, só a União que pode falar sobre a matéria, e isso dá uma segurança jurídica maior para todo mundo, tá? Alguns pontos também, né? O artigo 8º da resolução fala que fica facultado aos agentes, inclusive aqueles que realizem tratamento de alto risco. Então, lá em cima, no artigo 4º, ele fala que está fora quem faz tratamento de alto risco.
Mas lá no 8º, ele traz aqui que, mesmo quem faz tratamento de alto risco, que estaria fora da resolução, ainda pode se organizar por meio de entidades de representação da atividade empresarial, por pessoas jurídicas ou pessoas naturais, para fins de negociação, mediação e conciliação de reclamações apresentadas por titulares de dados. Então, ele está fora, mas ele está dentro aqui. Não me peça para explicar, porque eu não entendi. E a ANPD disporá sobre flexibilização ou procedimento simplificado de comunicação de incidente de segurança para agentes de tratamento de pequeno porte, nos termos da regulamentação específica, ou seja, regulamentação da resolução. Né? Artigo 5º, ou artigo 15º, os agentes de tratamento de pequeno porte podem fornecer a declaração simplificada de que trata o artigo 19.1 da LGPD no prazo de até 15 dias contados da data do requerimento do titular. Este seria um outro benefício do pequeno porte se enquadrar na resolução, ele tem um prazo maior, né, para responder ao titular. Contudo, há controvérsias aqui, porque o artigo 19 da LGPD fala que a confirmação da existência ou acesso de dados pessoais serão providenciados mediante requisição do titular, inciso 1, em formato simplificado, imediatamente. Se na lei fala que é imediatamente, eu entendo que não cabe à resolução estender este prazo. Porque a competência da resolução é explicar a lei e não alterar direitos da lei. Ninguém entrou com reclamação, está valendo, está vigente, né? Ninguém entrou com uma ação de inconstitucionalidade, não sei se seria o caso, porque é uma resolução, não é uma lei, mas há controvérsias nesse quesito aqui. Em resumo, né? Mesmo que a empresa preencha os requisitos de ser micro e pequena e de não se enquadrar no artigo 4, né, no tratamento de alto risco, mesmo que não seja mais obrigatória por lei a nomeação do DPO, ainda é necessário ter alguém com conhecimento e expertise e as condições e procedimentos para exercer esse papel junto aos titulares e responder às autoridades. Porque você imagina, gente, o cara já é pequeno. Normalmente tem aquela teoria, né, da empresa infantil, infantil, adulto e maduro, né? Ou criança, adolescente e adulto. O cara já faz tudo, ele mal consegue rodar todos os pratos que ele já tem que fazer, o empresário. E aí, de repente, ele tem mais isso. Aí a ANPD manda uma comunicação para ele. Ele tem o prazo, que seja o prazo em dobro para ele responder. Mas existe uma padronização para ele responder. Existe uma regra para ele responder. Né? Existe um formato para ele responder. Como que ele vai responder isso? Com base em quais critérios? Se um titular pede os dados, como que ele tem esses dados? Sem critério. Sem critério nenhum, sem sistema, sem controle. Ele não conhece o fluxo de dados dele, ele não sabe nem que dado que ele tem. Se esse dado está estruturado, se não está estruturado, se tem uma segurança de TI, se não tem, se ele consegue gerar um relatório disso. Ele não sabe nem o que ele tem dentro da empresa de dados. E aí ele vai ter que prestar conta para a ANPD, sozinho, sem ninguém para apoiar, né? Então, a contratação do DPO, no meu entendimento, continua sendo estritamente necessária. Além de ser boa prática, ela é estritamente necessária. Não tem como escapar, né, da contratação do DPO. E aí, assim, um outro ponto também, no outro artigo que eu fiz, mas não cheguei a publicar ele ainda, eu fiz um levantamento, né, da quantidade de pequenas e médias empresas, são mais de 18 milhões de CNPJs, e na proporção, as micro e pequenas perfazem em torno de 93% das empresas do país. E aí pode até ser que o pequeno, de forma unitária, trate poucos dados, ou até ofereça pouco risco para o titular, de forma unitária. Mas na hora que a gente olha isso na forma macro, e a gente não tem como sair da forma macro, poxa, são 93%
das empresas do país. Como é que a gente flexibiliza? As pessoas, né? A gente tem que lembrar que a LGPD vem para proteger o dado das pessoas. É quem está por trás desses dados, né? É a dignidade da pessoa que está por trás desses dados. E fora o efeito cascata. É muito mais fácil para um hacker, é muito mais fácil invadir um sistema de uma micro e de uma pequena, que não tem muito menos proteção, do que invadir um grande. Mas se você está com os parceiros, e às vezes teu sistema é interligado, no caso de consignado, no caso de correspondente bancário, né? Isso dá uma live, Cara, falar sobre você entra no correspondente pequeno, você atinge o bancário. grande. A Toyota ficou 4 dias em fevereiro parada, porque um dos fornecedores dela teve ataque. Porque como ela trabalha no sistema just-in-time do Kanban, né, que é o estoque zero, né, a linha ali, né, a gestão visual e tal do Kanban da Toyota, né, que é famosíssimo, o sistema dos parceiros, dos fornecedores é interligado, porque conforme ele vai baixando lá do estoque, já gera o pedido automático, né, então há essa interligação. E um deles foi atacado, a Toyota ficou 4 dias parada. E os outros parceiros em alerta, para ver se isso não ia se espalhar na rede. Então, não dá para pensar em flexibilização, né, se a gente olhar por esse ponto. E aí fica o questionamento, né? Se alguém quiser discordar, lógico, fique à vontade, só para encerrar, fica o questionamento. Vale a pena mexer com essa flexibilização? Porque você vai ter o que de benefício? O dobro de prazo, não precisa ter DPO e só. Só que, se você for acionado, se você sofreu um incidente de segurança, você tem que provar tudo sozinho. Você tem que provar para a autoridade que você está dentro. E você tem que ter o relatório de tudo. Como é que você tem um relatório de tudo sem fazer um processo completo de adequação? Verdade. Então, eu não recomendo. Está válida, está valendo. Não vou dizer aqui que não existe mais. Não vou entrar nessa polêmica, ou que a emenda constitucional revogou. Não, a emenda constitucional não revogou nada, ela está valendo, você pode usar. Mas é conveniente, né, ser usado? Gente, obrigada, e Damião, é com você aí, se tiver perguntas ou questionamentos. Legal, doutora, parabéns pela sua exposição. Pessoal, podem participar, levante a mão, vamos questionar, vamos. Não sei se eu estourei o tempo ou não, porque como eu adicionar. estava com a tela aberta, eu não estava vendo o tempo, agora que eu vi, que são 11h37. Tranquilo. Doutora Fabiana, bom dia, minha querida. Bom dia a todos. Eu cheguei um pouquinho atrasada, desculpa. Mas, assim, essa resolução, eu falo que ela veio para tapar o sol com a peneira. Porque, na realidade, as pessoas, elas continuam tendo que fazer tudo do mesmo jeito, e aí as pessoas, os empresários, acabam utilizando ela de desculpa para não querer nomear um DPO. Você pega uma empresa, da meu conhecer o Artuni, né? Ele pegou, ele estava conversando exatamente comigo sobre isso. Ele falou, Fabi, eu estou com um caso assim, 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 o cara quer ficar como DPO. Eu falei assim, pois é, a hora que vier a bucha, ele liga para você resolver, porque ele não vai saber resolver. Ele não vai saber responder. E não adianta as pessoas falarem, não, mas por enquanto eu vou ficar eu mesmo, não está tendo multa. Aí eles falam que não está tendo multa ainda. Então, eu vou ficar aqui e deixa assim, depois a gente vê como faz. Eles ainda, mesmo fazendo, ainda tem esse entrave, né? De querer, não preciso de DPO, vou ficar eu mesmo. E não leu nem a lei para saber o que ele tem que fazer. E aí dá vontade de na hora que ele te ligar, porque ele vai. É uma questão de tempo, né? Vai. Aí quem tem urgência paga em dobro, né? Se ele está achando caro ter eu gosto dessa parte. Se ele está achando caro ter um DPO, eu até falei numa das minhas lives, né? Se você acha caro o processo de adequação, quanto custa não estar adequado? É surreal essa posição, porque
nós da Somax, inclusive, nós já aconteceu 4 vezes de clientes, não vou fazer agora, eu estou vendo aqui, né? E tá bom por enquanto. E aí depois a pessoa fala, não consegui fazer sozinho. É exatamente isso que acontece, né? Gisele, bom dia, minha querida. Bom dia a todos, bom dia. Inicialmente, agradecer a doutora Kátia aqui pelas explanações, foram muito colaborativas, trouxe aqui muita elucidação para a gente. A gente já tem um pouco de ranço, né, em relação a essa resolução, da forma como foi apresentada, mas aqui agora foi bem esclarecedor o quanto que isso traz de entraves aí na nossa atuação, mas só colaborando um pouquinho aí com o que vocês falaram, até a doutora Fabiana trouxe, que eu costumo dizer, né, que o principal órgão do ser humano é o bolso. Então, não adianta, né, na hora que começar a doer no bolso, aí sim a gente vai ter aí uma tratativa diferenciada em relação à condução de prioridades para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Na semana passada, inclusive, teve uma decisão que eu até compartilhei lá no grupo, de uma empresa que entendeu que só poderia compartilhar os dados com a entidade sindical se tivesse autorização dos titulares. Isso mostra para a gente o quanto que é necessário uma adequação. Aquele ledo engano de achar que precisa de autorização do titular para toda e qualquer tipo de situação de tratamento de dados. E isso vai ser uma bola de neve. A gente vai ver muita coisa nesse sentido, muito com base nessa resolução de fato, né, que trouxe a sensação de que pequenas empresas, não é nem agente de tratamento de pequeno porte, no geral, resumiram para pequenas empresas não precisam de encarregado e, no geral, também não precisa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. A gente vai ver uma grande bola de neve vindo aí na hora que vierem as primeiras autuações. Eu acho que a transformação da NPD agora com a natureza de autarquia, que era lá do texto original da LGPD, que foi alterado com a medida provisória 869, depois convertido em lei, trouxe esse tumulto que acabou também um pouco engessando a atuação da NPD, mas a gente vai ver uns desdobramentos bem severos e o principal órgão do ser humano vai começar a coçar, vai começar a doer. A gente vai ver as cenas dos próximos capítulos daqui para frente, né? Mas muito obrigada, doutora. Foi, assim, um arraso. Eu adorei aqui a apresentação, adorei essa nossa quarta aqui desta semana. Obrigada. Muito obrigada. E, assim, o brasileiro é o rei do jeitinho, né? A gente precisa ser estudado pela NASA. Então, o que as micro e pequenas estão lendo, estão fazendo, né? Neste ponto, eu sou micro e pequena. Eu não preciso de DPO. Mas na hora que o bicho pegar, que a NPD falar que não, você não é pequeno, meu bem, não é bem assim, né? Aí eles vão ter que vir atrás, porque eles não vão saber fazer sozinhos. Então, por enquanto, eu sou pequeno. Ninguém vai vir mexer comigo. Desde que não tenha um incidente de segurança, né? Não, e aí o grande que está na cadeia de clientes dele vai falar assim, meu filho, o que você está fazendo de LGPD no teu negócio aí? Não sei. Isso, Damião, sem a gente, me veio agora um outro ponto, sem a gente falar do treinamento dos insiders, né? Dos riscos de phishing, dos riscos de segurança, de política de mesa limpa, de tela, de tudo, que o pequeno... Nossa! Isso aí esquece, né? Assim, a gente falar, dar uma outra live só para isso. Só para isso. Só para isso. E só para trazer um pouco de conteúdo para vocês do que acontece no nosso dia a dia, como profissional e responsável por mais de 30 empresas, estamos numa fase agora de maturidade, né? A gente entender como que a cadeia, como que os fornecedores estão agindo com alguns clientes, né? Porque tem cliente que você precisa realmente fazer, não tem jeito. Tem outros que são menores, e aí você só pergunta e tal, mas fazer realmente uma diligência nos fornecedores, dependendo do tamanho do cara, é necessário. E aí nós entramos num cliente e estamos fazendo um cara que trata marketing, que faz tráfego, que faz campanha, que faz tudo, cara. Ele simplesmente, quando iniciamos a reunião, ele vira para mim e fala assim, olha, a gente não trata dados não, tá? Aí eu olhei para ele, faz o quê, meu filho? Né? Eu fiquei até sem graça, o Luiz estava comigo ontem, eu fiquei até sem graça de perguntar, tá, meu filho, e o marketing que você faz é de quem, então?
Não, porque a gente não pega a senha deles, não. Eles que colocam o meu usuário lá como administrador na plataforma, eu gero as campanhas e publico. Tá, mas aí, como é que é isso? Então, você tem acesso ao sistema da empresa? Não, eu tenho, mas eu não tenho a senha. Tá, mas e aí, se alguém perder, se alguém da tua empresa tiver a senha, tiver acesso à plataforma, logado na plataforma do cliente, ele pode publicar? Sim ou não? Sim. Quer dizer, ele esquece que tratar dados, né, quando a lei fala lá no artigo 3º, é qualquer, gente, quando fala qualquer atividade de tratamento, eu olhando para vocês aqui nessa tela, eu estou tratando o dado de vocês. São 11 verbos que tem lá, se eu não me engano. Né? Gente, qualquer coisa, você olhou, você está tratando. Eu estou tratando o dado de vocês, eu estou vendo, eu estou assistindo vocês, estou vendo, estou vendo o nome de vocês, estou vendo a foto de vocês, estou tratando a voz de vocês, a imagem. Gente, e aí você vê que um fornecedor de marketing ainda tem essa visão que não trata dados. E eles são bravos, viu? O pessoal do marketing é bravo. Eles falam assim, mas eu preciso do e-mail, eu preciso não sei do quê. É um apego, assim. Luiz, bom dia, meu querido. Bom dia, Damião, né? E demais membros aqui dessa nossa sempre brilhante, né? Quarta Técnica. Primeiramente, agradecer aí a clareza, né? E os exemplos práticos aí que Kátia trouxe para a gente na apresentação. E relacionado, Damião, concluindo, né, a sua fala, que parece que você adivinhou o que eu ia estar comentando, não só no processo de atendimento, desculpa, Luiz, não só no processo de atendimento, né? Assim, você ouve essas coisas, mas eu tive, agora no início do mês, né, reencontrei um amigo aí de 35 anos atrás e ele está advogado. E ele falou, poxa, Luiz, eu vi na rede social você, LGPD e tal, papapá, que bacana. Eu esclareci de forma muito rápida para ele a questão da amplitude da lei, né? E assim que eu terminei, né, a gente concluindo o almoço, ele falou, poxa, então eu promovi vazamento de dados na nossa conversa. Eu falei sim, vários deles, né, que eu expliquei para ele da questão que você acabou de falar, Damião, que a lei fala de tratamento tangível ou intangível, né? Então, quer dizer, você ouviu alguma coisa, você está tratando aquele dado. E aí, quando ele falou isso, eu falei, realmente, meu amigo, você causou aqui vazamento de forma inadvertida. Ele, meu Deus do céu, está todo mundo muito com essa nova lei aí, entendeu? Que ele falou que assim, ele falou, poxa, Luiz, eu que sou advogado, entendeu? Você fala comigo isso aqui. Aí ele contou na mão aqui, quase 10 vezes aqui que eu fui contra a lei, no nosso almoço, entendeu? Sem dizer o resto do dia, o resto das atividades. Então, gente, assim, no conversar, né? No simples conversar, sim, você já pode promover, né, um grande estrago, um grande vazamento de dados. Legal, Luiz, obrigado. Manuel, seja bem-vindo, bom dia, meu querido. Bom dia a todos. Somente parabenizar a Kátia aí, foi maravilhosa a contribuição dela. Eu acho que todos aqui, a maioria, pensam de maneira muito parecida. E aí, 2 contribuições rapidinhas, tá? Quando o artigo ele fala sobre a questão da simplificação imediata de uma resposta para com o titular, é aquele famoso, olha, recebi a sua solicitação, vou verificar e vou reportar em tempo hábil, nesse período de 15 dias. Ou até mesmo, a depender da solicitação, dizer, olha, verifiquei aqui e não temos dados seus, como é uma questão de verificação, de confirmação de dado, por exemplo. Então, se o questionamento ali do titular é algo muito simples, a gente responde de imediato. Agora, se o que ele precisa, o que ele pede de informação, requer ali realmente uma análise mais aprofundada, aí sim precisa se respeitar esse tempo. Mas eu concordo totalmente com tudo aquilo que você falou. O que é essa simplificação que está aqui? Não tem, tá? Agora, assim, vamos lá. Na minha humilde opinião, até antes de existir essa resolução, que eu acredito que não era somente eu que pensava dessa forma, não ia adiantar nada fazer isso. Porque, como a própria Kátia falou, a NPD não tem poder de lei, ele não tem como mudar.
Só que antes disso, vieram com aquele discurso que a NPD ia oferecer flexibilização. Eu acho que o pessoal coçou a cabeça e falou, e agora? O que é que a gente vai fazer? Já que a gente disse que vai flexibilizar, mas a gente não tem poder de lei. E aí, se a gente for parar para analisar essa resolução, a gente vai parar e dizer, poxa, não adiantou nada, porque o que está aqui nas exceções não se aplica a quase ninguém, assim. Então, é uma forma de dizer, a gente oferece uma flexibilização onde ninguém será contemplado. Se enquadra aí. Praticamente. Se enquadra aí, cara. Ou seja, se o teu negócio consegue se enquadrar nisso aí, ok. Porque assim, pessoal, como eu sempre digo, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, e não precisa nem tangibilizar como uma lei. Vamos pegar a privacidade, né, realmente, né? A sua privacidade, a nossa privacidade como titular de dados. Qual é o maior interessado que ela seja respeitada? A nossa privacidade. Os titulares. Titulares, nós mesmos. Então, em qual momento que as empresas precisam ser beneficiadas para poder tratar um dado que é meu, que é agora não, desde o dia 10 de fevereiro de 2022, é um direito constitucional, sabe? É surreal. E eu já tinha a impressão de que essa resolução não iria adiantar nada, e é realmente, ó, a Kátia foi, sabe, assim, toda vez que eu vou pegar essa gravação, eu vou assistir as falas dela e a apresentação, e mais, pessoal, quem quiser a apresentação da Kátia, se ela ceder, vai estar lá no portal, lá, essa apresentação. Porque ela foi de uma assertividade tão grande, trazendo ali, né, entidades da sociedade que deveriam fomentar a questão de proteção e privacidade, o que eles fizeram? Distorceram o que estava publicado, gente. O Sebrae, ele jamais deveria ter publicado uma matéria da forma com que ele publicou. Mais uma vitória nossa. Nossa de quem? Do Sebrae? Não podíamos deixar que ela fosse mais um obstáculo para os empreendedores, por isso trabalhamos para simplificar a norma. Gente, isso aí foi completamente... Gente, mas assim, por que acontece isso? A gente sempre teve esse entendimento da sociedade que nós somos um tanto quanto analfabetos funcionais. Só que nós também somos um tanto quanto analfabetos funcionais digitais, principalmente. Então, acho que a galera interpretou de maneira muito equivocada tudo isso. E é aquela velha história, tá? LGPD não tem nada a ver com empresas. LGPD tem a ver com pessoas. Então, se a galera não entende isso, eles ficam com um olhar para empresas e esquecem do objetivo principal de tudo, que é garantir a privacidade e proteção do ser humano, assim, em sua essência. Mas é aquela velha história. Enquanto eles não entenderem que tem a ver com pessoas e que nada dessas resoluções vai adiantar, enquanto esse olhar não tiver, não adianta. Mas nós estamos aqui justamente para, vamos ajustar isso daqui, nós que somos os profissionais de privacidade de dados. Agora, infelizmente, é aquela velha história. Tem um ditado que diz que, se você não puder ajudar, atrapalhe, porque é importante participar. Então, para mim, foi o tiro no pé que eles deram com relação a essa resolução, e não só essa, mas essa principalmente. Então, eles não quiseram ajudar, então preferiram atrapalhar para poder levantar a bandeira e dizer, olha eu aqui fazendo alguma coisa, como o Daniel acabou de dizer. Dois pontos aqui, que a Rose colocou, né, a respeito do cemitério de currículos, né, do RH, né? E aí a gente também entra num outro assunto de live, se quiser, que é a base legada, né? Não é porque eu peguei esse dado antes, ou que esse documento está comigo antes, que ele não precisa estar adequado agora, antes da vigência da lei, ou da criação da lei, que eu não preciso estar adequado agora. Então, está comigo, eu estou olhando para o documento, eu estou tratando, e é hoje. Então, hoje precisa estar adequado, não interessa quando ele entrou, né? Ou de que forma que ele entrou. E um outro ponto também é a questão do lobby. Eu confesso que eu não consegui entender. Eu sei que foi lobby, eu sei que foi pressão, mas eu não consegui entender qual a vantagem que haveria de flexibilizar para os pequenos. Qual a vantagem o Sebrae levaria?
Eu não consegui entender. Eu acredito que seja na seara de lobby, mas assim, demonstrar para quem paga, porque tem que pagar, né? Assim, ó, estou fazendo alguma coisa por você. É igual os sindicatos têm que provar hoje para as pessoas que contribuem que faz alguma coisa por eles, né? Então monta lá um curso, o Sebrae tem um monte de curso, chama nós e monta um curso lá de como adequar a sua empresa, faz um convênio com alguém, agora não escangalha a lei, ou não vai por esse lado, né? Realmente muito. Eu gostaria de ouvir a Rose, se pudesse contribuir. Bom dia, minha querida. Bom dia, claro. Essa parte de lobby eu entendo da seguinte forma, eu entendo porque eu ouvi uma pessoa do Sebrae falando que eles não teriam condição de atuar individualmente como DPO, mas como empresa que presta serviço para os pequenos e médios, ou para as microempresas, seria um ponto para eles. E eu discuti muito com essa pessoa, falei, não tá certo, tá errado, porque quando vocês ganham isso, o que vocês estão abrindo? Um leque muito grande para dizer, qualquer pessoa pode fazer essa adequação, né, esse projeto de conformidade nas empresas. E não funciona assim, porque você tem que ter conhecimento para isso. Eu não posso simplesmente levantar da minha cadeira e falar, olha, a partir de hoje, a minha organização, a minha empresa vai adequar a sua, sem eu ter o mínimo de conhecimento. Então, qual que foi a jogada do Sebrae? Isso eu digo porque eu conversei com uma pessoa na época, discutimos por horas, e ele me disse, falou assim, olha, Rosi, é simples, nós conseguimos atender sempre os pequenos, e essa é uma forma que nós podemos estar ajudando eles. Então, o que a gente fez? A gente nos colocou à disposição para ajudá-los melhor. Foi isso que nós fizemos, nós estamos ajudando. Então, foi um lobby e foi errado, não digo errado, mas eu, na época, eu trabalhava como CLT, era DPO de uma empresa, e eu fui demitida justamente por causa dessa resolução. Porque Vítima da resolução aí, ó. A Kátia acompanhou se vocês não conhecem, história. conhece agora. A Rosi é uma vítima da resolução, olha aí, gente. Pois é, e colocaram no documento, inclusive eu posso compartilhar com vocês depois o documento, que eles estavam me dispensando porque a resolução dizia que não precisava. E foi feito por um advogado de mais de 30 anos. E detalhe, né, Rosi? A empresa que você trabalhava era da área de saúde, né? Exatamente. Olha que loucura. Que é dado sensível. Gente, não. Exatamente. E aí, na época, inclusive, eu fazia o projeto de alguns clientes dessa empresa, eles me bloquearam, colocaram lá na dispensa. É assim, eu poderia continuar na empresa desde que eu não fosse DPO, que eu voltasse para o cargo de analista de negócios. E aí, me recusei na época, então fui demitida, porque o DPO não era necessário diante da resolução. Eu compartilho com vocês depois. E foi o que aconteceu, essa é a realidade. É assim que as empresas pensam que é melhor para mim hoje, não fazer. Então, não quero saber da consequência, eu quero saber a interpretação que eu tive hoje. E, Kátia, parabéns, perfeita a sua explicação. Kátia, não cansa de exaltar. A Kátia hoje foi lá na ferida, cutucou meu. Luiz, sua participação aí para a gente encerrar. Já estamos Isso. Eu faço parte de um grupo nacional aqui do Sistema S, né, de consultores, instrutores, tutores, e um amigo me mandou uma mensagem em março. Ele trabalha, né, também presta serviço no Sistema S em âmbito nacional. E vocês sabem, né, o Sistema S está menos adequado do que as empresas. Se é que isso seja possível, né? Mas, então, ele falou, Luiz, eu tenho uma palestra que eu vou dar num cliente grande, gigante, com atuação nacional, de 2 horas. Eu estou com problema de conteúdo, eu vi que você tem aí e tal. Eu falei, não, compartilho com você, meu amigo, material tal, para você dar uma olhada. Eu falei, mas a adequação é um pouquinho mais que isso. Ele, não, eu já vi um vídeo e tal, mas o Sistema S pediu só para mostrar isso, e é isso, e a gente vai entregar certificado e está tudo pronto. Eu falei, tá ótimo. Eu tenho um Sistema S dentro da minha casa. Meu filho estuda no SESI. E aí eu cheguei na portaria para pegar a criança, o moço pede o RG, lá e o nome na portaria. Aí ele estava com um papelzinho na mão e começou a anotar. Eu falei, o que o senhor vai fazer com esse papelzinho? Não, só vou escrever. Eu falei, mas para que o senhor está escrevendo nesse papelzinho?
O senhor não tem uma prancheta aí com um documento para escrever? Ah, tem. Eu falei, então por que o senhor está colocando no papelzinho? Ele não sabia responder. Aí o outro funcionário que estava passando estava fazendo limpeza do jardim. O porteiro não sabia. O cara da limpeza virou e falou assim, não, mas ele não pode escrever no papelzinho, ele tem que pôr na prancheta. Eu falei, pois é. Eu falei, você está sabendo da LGPD? Ele falou assim, não, então, por isso mesmo, por conta da adequação, ele tem que escrever na prancheta. Eu falei, então, mas ele está escrevendo no papelzinho. Que loucura. Eu não deixei ele escrever meu nome, meu CPF, meu RG lá no papelzinho. Eu falei, não, o senhor põe na prancheta. A prancheta vai ser descartada segundo a política de vocês de uma maneira X. Agora, o seu papelzinho você vai fazer assim e vai pôr no lixo. Tá louco. Que loucura. Gente, vamos à nossa tradicional foto e logo em seguida as considerações finais aí da doutora Kátia. Vamos abrindo nossas câmeras. Vamos lá. Professor Antônio chegou aí. Rosice. Só para participar da foto, hein, Damião? Depois eu assisto, hein? Na sequência eu assisto. Beleza, a gente vai colocar lá no canal do YouTube. Show. Daniele Brito, a Flamínia chegou também. Vamos lá, Luiz, primeira página. Cadê? Vamos lá, Daniele. Vamos lá, sair na primeira foto. O importante é sair na foto. Obrigado, Rosi. A primeira foto saiu aí. Vamos para a segunda página aí agora de foto, para quem ficou de fora. Segunda página, vamos lá. Saindo. Beleza. Pessoal, vamos ouvir agora a doutora Kátia. Suas considerações finais, minha querida. E parabéns mais uma vez. Eu não canso de parabenizar, porque a senhora foi assim... lá na ferida, mexeu realmente na ferida. Ô, Sebrae, pelo amor de Deus! Tem que até falar abaixo do Sebrae, senão a gente arruma processo aqui. Exato, né? Senão a gente arruma confusão aí. Mas, mesmo porque vai ficar gravada, né? Vamos lá, né? Mas que foi um desserviço, foi, né? Vamos estudar um pouquinho mais. Mas, gente, eu só tenho a agradecer a vocês e a todo mundo, né? Lógico, obrigada pelas parabenizações aí. Mas foi feito com muito carinho, né? Eu já tinha estudado esse tema, já tinha feito um artigo em cima disso, então, quando o Damião me chamou, ele me deu até uma outra opção, e eu nem prestei atenção na outra opção do assunto, que eu nem lembro o que era o outro assunto, e já fui direto na resolução, porque eu fiquei tão indignada na época que eu falei, cara, eu preciso estudar isso aqui para entender, né, como é que funciona direito esse negócio para saber rebater, né? Nada melhor do que argumentos para a gente rebater, né, juridicamente falando, dentro aí de uma competência, dentro de uma clareza e tudo mais, né? Então, muito obrigada, espero ter contribuído para quem assistir gravado, né? Podem utilizar o material vai ficar disponível, né? Vou deixar ele disponibilizado para vocês. E estamos juntos. O que precisarem, estou à disposição, minhas redes sociais, né? @KatiaVPolon, vocês me acham lá em tudo quanto é lugar. Que legal. Pessoal, só para deixar já avisado para vocês, na próxima semana teremos a presença aí do... quem não entrou e não ficou sabendo, do doutor... meu Deus, meu presidente lá da Comissão de Proteção e Privacidade da OAB de São Paulo, doutor Solano Camargo, né, vai estar presente falando sobre a medida provisória, né, que foi publicada ontem ali pelo presidente da República, dando autonomia, iniciando o procedimento de autonomia da autoridade. E quais as consequências? O que vai mudar na lei? Então, trazer aí uma autoridade para poder comentar o assunto. O fato é que a cada semana a gente vai revezar, né? Um mestre aí na próxima semana. Hoje foi a mestre Kátia aí falando sobre a resolução. E gostaria de desejar um excelente feriado para todos vocês. Até a próxima quarta. Damião, só um detalhe aqui. Lá no chat, o Vitor Machado colocou o link do blog Neotel, onde o Sebrae assume que teve sistemas atacados por hacker. Eles poderiam juntar, né, toda a expertise que eles têm para poder atender os pequenos e ter tomado... né, cuidado dentro de casa. Cuidado dentro de casa, né? Então, o Vitor, lá, né? E o Vitor dando a rir ali por causa dessas coisas, né, gente? Eu faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Exemplo clássico. Exatamente. Tchau, pessoal. Até a quarta-feira que vem. Muito obrigado pela presença e participação de todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.